Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui vindo no meu canal Tecnologia com Cabreira para falar de vocês hoje de um assunto tecnológico, é lógico, de tecnologia, mas que está sendo muito comentado na mídia e comentado pelo pessoal, até por alguns fanfarrões, alguns caras que se metidos a entendidos, né, que falam sobre o desligamento, né, do GPS no Brasil, né. Então eu fiz um pequeno estudo e vou mostrar para vocês o seguinte: As falácias do desligamento, é o título do meu vídeo, as falácias do desligamento do GPS no Brasil, né. E em razão das recentes taxas americanas aí definidas pelo presidente Trump aos produtos brasileiros importados, né, pelos Estados Unidos, e de possíveis novas sanções que podem ser aplicadas no Brasil ao Brasil e a personagens dos nossos poderes constituídos, um dos assuntos comentados, inclusive por pessoas que respeito muito, e que é que os Estados Unidos podem desligar para o Brasil os sinais do GPS, que é o sistema de posicionamento e navegação via satélite americano. Bom, o que é o desligamento, né, do GPS? Então, antes de explicar como funciona o sistema de posicionamento e navegação via satélite, posso afirmar que os sinais do GPS e de outros sistemas de posicionamento e navegação, porque o GPS não é o único sistema existente, né, existem outros sistemas que eu vou falar um pouco mais adiante, eh, eles jamais serão desligados. Vou repetir, jamais serão desligados, né. O que estão falando na mídia, inclusive por pessoas que eu até considero, né, não é verdade. E só serve para apavorar o povo, né, em geral, né. Explicando um pouco, com poucas palavras, né, como o sinal GPS chega ao Brasil, o GPS que se tornou uma marca, né, do sistema de localização significa Global Positioning System, em inglês, que é constituído por 24 satélites girando em torno da Terra a uma velocidade de 11.200 quilômetros por hora. Isso significa que cada satélite da constelação, que é 24 satélites, então é como se fosse uma constelação, né? Quer dizer, cada satélite da constelação passa sobre o mesmo ponto na Terra ou sobre o mesmo meridiano, o mesmo paralelo, né? 2 vezes por dia. O desligamento dos satélites prejudicaria, além do Brasil, outros países, porque os sistemas do sistema GPS não estão fixos sobre o território brasileiro, tá? Eles giram em torno do planeta mais rápido que a Terra, enviando sinais de rádio que se espalham numa grande área que cobre vários países simultaneamente. Nem durante os conflitos de guerra os satélites foram desligados, como o caso da Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque. A única coisa que foi realizado, né, foi uma forma de degradar o sinal. Significa o seguinte, que você, naqueles países, ou pelo menos os sinais que chegavam àqueles países, poderiam estar degradados de tal maneira que a posição do elemento que busca saber onde ele se encontra na Terra, poderia estar fora do lugar, fora da posição, né. Um erro de 200, 300, 500 metros, né, mais ou menos isso aí. Bom, então não tem como desligar ou bloquear o GPS? Existe, claro, sempre uma maneira de bloquear o sinal GPS. Entretanto, esses bloqueios devem ser feitos com dispositivos terrestres, que embaralham o sinal do GPS em uma área determinada. Por exemplo, um país resolve, numa certa área, não deixar com que os receptores de sinal do GPS recebam o sinal que vem do satélite, né? Dessa forma, realmente você pode prejudicar o sinal que está vindo do satélite. Por exemplo, a Coreia do Norte
o GPS lá não funciona, porque o governo tem sistemas de embaralhamento, que produzem, né, ruído de tal forma que você não consegue ter um, um sinal puro do satélite. Outro exemplo é na guerra russa-ucrânia, por exemplo, né? As munições guiadas por GPS, fornecidas à Ucrânia pelos países da OTAN, apresentaram taxas de falhas bastante significativas em função da guerra eletrônica russa. A taxa de eficiência dos projéteis de artilharia Excalibur em atingir alvos caiu de 70% para 6%. Quer dizer, isso é um problema sério, um grande erro, né? Você pode errar o alvo quando você está mandando um míssil desse tipo, né? À medida que a Rússia fez uma adaptação em suas atividades de guerra atômica, tá? Mas veja que sempre é feito no local, né? Feito na região, e não uma decisão do governo americano de algum país, né, que detém o controle desses satélites. Os sinais GPS foram relatados como tendo sido bloqueados muitas vezes ao longo dos anos para fins militares, né? Na realidade, todos esses sistemas, com exceção do europeu, que é o Galileu, os outros sistemas, que eu vou depois citar, eles foram pensados militarmente, né? Na realidade, pelas áreas militares dos países. Bom, a Rússia, por exemplo, parece ter vários objetivos para essa abordagem, como intimidar os vizinhos, enquanto mina a confiança na sua dependência dos sistemas americanos, promovendo a sua alternativa ao seu sistema de navegação chamado GLONASS, né? GLONASS é o sistema russo, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, e interrompendo exercícios militares ocidentais, protegendo os ativos de drones. Mas como podemos observar, os bloqueios não são sempre feitos por países inimigos, né, dos Estados Unidos, em seus territórios. Então, se houver um bloqueio no Brasil, certamente o governo brasileiro é que vai promover esse bloqueio. Quer dizer, vamos tornar o Brasil inimigo dos Estados Unidos e vamos bloquear o GPS deles, tá? Mas o GPS é o único sistema, por exemplo, no mundo? Não. Existem outros sistemas. A Rússia tem o GLONASS, como eu já falei, a China tem o Beidou, né? O Japão tem o Mishibiki, a União Europeia tem o Galileu. Então, existem opções, mesmo que fosse possível desligar os satélites de GPS, o que deixaria o mundo sem o sinal, inclusive os americanos. Quer dizer, não existe a possibilidade dos americanos desligarem o sistema GPS, eles dependem muito disso, né? Bom, e o que, o que vamos ver em cada um desses sistemas de posicionamento de navegação? Por exemplo, o GLONASS da Rússia é um sistema satelital de posicionamento e navegação que vem sendo utilizado em alternativa ao GPS americano. Ele é composto de 24 satélites e ficou operacional a partir de 2011. Porém, a precisão do sistema é inferior ao GPS americano. O Beidou, ou Compax, né, Compax, que é chamado sistema chinês de posicionamento global por satélite, possui 24 satélites em órbita média com cobertura global. Ele tem 3 satélites em órbita geossíncronas, cobrindo a Ásia e o Pacífico, e tem 3 satélites em órbita geoestacionária com um foco exclusivo, né, somente em cima do território chinês. O Mishibiki do Japão é um sistema de posicionamento por satélite que funciona como complemento ao GPS americano. Atualmente, ele conta com 4 satélites, fornece dados para diversos serviços e pretende chegar a 11 satélites para operar de forma independente. Mas você já pode ver que o Mishibiki do Japão não é um sistema global, é um sistema exclusivamente para dar cobertura na região
do Japão, né? O Galileu da União Europeia é um sistema de posicionamento concebido desde o início como um projeto civil em oposição ao GPS americano, que nasceu militar, tal qual o Beidou, o GLONASS, né, todos os satélites russos, todos eles nasceram das divisões militares desses países, né? O sistema é composto, o sistema, no caso europeu, né, o Galileu, é composto por 30 satélites distribuídos em 3 planos orbitais, numa altitude de 23.200 quilômetros de altura, né? Ele está um pouco acima da, da órbita, do plano orbital do satélite GPS. Outro discurso ridículo: o Brasil precisa ter soberania e ter seu sistema GPS. Bom, realmente a soberania de um país é muito importante. Não adianta só fazer discurso para militância adestrada, né? Precisamos de ações sérias e responsáveis com a nação. Não adianta enviar o primeiro homem para o espaço, como fez a Rússia, né, quando milhões morriam de fome nas pequenas cidades e fazendas da antiga União Soviética. Querer ter satélite no espaço e um sistema de navegação por satélite, se não dispomos de tecnologia para projetar, fabricar os satélites e os foguetes para lançá-los ao espaço, enquanto metade da nossa população brasileira não tem sistema de esgoto. Quer dizer, não tem sentido, né, fazer uma coisa dessa. Os Estados Unidos, a maior nação do mundo, levou 15 anos para construir o sistema GPS e tornar o seu sistema operacional de posicionamento e navegação com satélites. Trabalhou de 1978, quando idealizaram o projeto, e só foi concluir em 1993. O sistema Beidou chinês levou 20 anos para se tornar operacional, com 30 satélites em vários planos orbitais. De 2000, iniciou em 2000 e foi até 2020. Em 2020, eles concluíram o projeto, né, que está operacional atualmente. Como podemos verificar, nações poderosas, com muito poder de investimento e financeiro e intelectual, só conseguiram recentemente tornar operacionais sistemas de posicionamento e navegação por satélite. O Japão, por exemplo, lançou seu primeiro satélite em 2010. Entretanto, foi autorizado pelo órgão internacional, o UIT, em 2002. Em 2015, colocou 4 satélites em órbita quase zenital sobre o Japão e a Austrália. Quer dizer, ele tem uma precisão maior com esses satélites, mas somente nessa região, entre a Austrália e o Japão. Para se ter uma ideia do investimento necessário para um projeto de cobertura global, como o GPS americano, estamos falando de 11 bilhões de dólares. Esse é o valor de investimento para se colocar uma constelação desta. O Brasil, na minha opinião, precisa alcançar um nível de desenvolvimento intelectual em várias áreas antes de pensar em ter um sistema satelital de posicionamento e navegação. É mais fácil para nós fazer acordos, nós já temos acordos, né? Na realidade, o seu celular, hoje, ele já enxerga várias constelações, inclusive a chinesa e a europeia. Então, é só você programar no seu celular, a partir de 2013, todos os celulares já estão com esse tipo de dispositivo. Então, é só você programar no seu celular de quem você quer receber os sinais, para fazer o seu posicionamento, navegação, né? Usar o Waze, usar o iFood, etc. Nós temos que pensar, né? Isso não é soberania. Antes, precisamos ter um sistema educacional reconhecido no mundo e não ficarmos na 63ª posição quando se avaliou 70 países, né? Nós estamos lá na rabeta, no fim da fila, né? Então, esse é apenas um índice indicador de nossos problemas. Temos muitos problemas para nos preocupar. Antes de pensar em sistema GPS, que será ou não desligado, até porque grandes empresas irão perder muito dinheiro com a falta desses sistemas, né? E eles mesmos não gostariam de perder dinheiro. Nenhuma empresa dessas gigantes gosta de perder dinheiro. Então, fique tranquilo, durma sossegado, que amanhã o Waze
o iFood e o Uber vão estar funcionando.